Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Camila Frade apresenta o artigo sobre o uso de acalabrutinib em associação com venetoclax, com ou sem obinutuzumab em LLC. Bom dia, meu nome é Camila, sou fellow em reumato e transplante no Hospital 9 de Julho e hoje eu vou apresentar o Trial Amplify, que tem a Jennifer Brown como primeira autora e que foi publicado agora em fevereiro deste ano em meio. Então, em relação à LLC, a gente sabe que a imunoquimioterapia já foi o tratamento padrão, mas que ela tem sido largamente substituída pelas terapias-alvo. Entre as principais terapias-alvo utilizadas estão os BTKs, como ibrutinib, acala e xenobrutinib, o inibidor de BCL2, venetoclax, e o anti-CD20 de segunda geração, o obinutuzumab. Então, o Amplify ele é um trial patrocinado pela AstraZeneca, é um estudo fase 3, multicêntrico, randomizado, conduzido em 133 hospitais e 27 países, e ele compara a duração fixa de acalabrutinib e venetoclax com ou sem obinutuzumab com a imunoquimioterapia, que pode ser tanto o FCR, o daraciclo e rituximab, ou o BR, que é a bendamustine com o rituximab. E essa combinação foi testada na primeira linha terapêutica de pacientes com LLC. Os critérios de inclusão eram adultos com idade maior ou igual a 18 anos, LLC previamente não tratada, critérios de tratamento de acordo com os guidelines da International Workshop, um CLL, uma ECOG de 0 a 2, ausência de deleção do 17P ou de mutação do TP53. Foi feita uma randomização de 1 para 1 para 1, então o primeiro braço era acalabrutinib com o veneto, segundo braço, acala, veneto e obinutuzumab, e o terceiro braço é a imunoquimioterapia, que ficava a critério do investigador. Podendo ser o FCR, mas apenas em pacientes com idade menor ou igual a 65 anos e com clearance de creatinina maior ou igual a 70, ou a bendamustine com rituximab, e os pacientes foram divididos 50% para cada um desses esquemas. O crossover não era permitido, e a randomização foi estratificada por idade, pelo status mutacional do IGHV, pelo estadiamento high, de 0 a 2, um risco baixo intermediário, 3 a 4, um alto risco, e pela região geográfica. Todos os tratamentos foram administrados em ciclos de 28 dias, o acalabrutinib numa dose de 100 mg de 12 em 12, dos ciclos 1 a 14, o venetoclax de ciclos 3 a 14, respeitando o ramp-up de 5 semanas, iniciando numa dose de 20 e terminando na dose padrão de 400 mg, a obinutuzumab numa dose de 1.000 mg, administrada nos ciclos 2 a 7, e nos pacientes que fizeram imunoquimioterapia, FCR e UBR, foram administrados 6 ciclos conforme o protocolo padrão. E a resposta ao tratamento foi avaliada de acordo com os critérios da International Workshop. Em relação aos desfechos, o endpoint primário era PFS, comparando os braços acala-veneto com o braço da imunoquimioterapia, e os endpoints secundários foram PFS, comparando o braço acala-veneto-obino com a imunoquimioterapia, sobrevida global, comparando acala-veneto com a imunoquimio e acala-veneto e obino com a imunoquimioterapia, e a DRM indetectável, que foi definida como inferior a 10/-4, DRM por citometria de sangue periférico, e que foi medida em momentos específicos de tratamento. Então, foi feita no início do ciclo 9, do braço acala-veneto, no início do ciclo 10, do braço acala-veneto-obino, e 12 semanas após o início do ciclo 6 da imunoquimioterapia. Então, um total de 867 pacientes, o estudo foi conduzido de fevereiro de 2019 a abril de 2024, o braço acala-veneto tinha 291 pacientes, acala-veneto-obino 286 e o braço da imunoquimioterapia 290 pacientes. A mediana de follow-up após o fim do tratamento foi de 30,9 meses. Então, começando a comentar um pouquinho sobre os resultados, primeiro é a PFS em 3 anos. A maior PFS foi do braço acala-veneto-obino, com 83,1%, seguido pelo braço acala-veneto, com 76,5%, e por último, a quimioterapia, com 66,5%. O hazard rate para progressão ao óbito, comparando o braço acala-veneto com a imunoquimioterapia, foi de 0,65, favorecendo esse primeiro braço, acala-veneto. E aqui mostrar um pouquinho as curvas. A de cima que eu já comentei, a PFS superior com o braço acala-veneto-obino, seguindo por acala-veneto e por fim a imunoquimioterapia. E nessa curva de baixo, a gente tem uma estratificação por subgrupo, na verdade, de acordo com o status mutacional do IGHV. Então, nessas duas primeiras curvas, que estão em roxo,
que são as curvas de acalavenetubina, a gente vê que a PFS com GHB mutado e não mutado, ela foi praticamente algo semelhante, né? Que foi até um dado interessante. Mas embaixo, em azul, a curva com acalaveneto, ela abre um pouco mais, né? Sempre com uma melhor PFS no braço do GHB mutado. E na imunoquimioterapia, essa curva abre até um pouco mais, com melhor desfecho do GHB mutado, como a gente já espera. Em relação ao DRM, avaliada por imunofenotipagem do sangue periférico, o braço que mais negativo da DRM foi a calvenetobina, com 66,4%, lembrando que ela foi medida naqueles momentos específicos, sentado. Seguido pela imunoquimioterapia, 51%, e por fim a calveneto, com 26,8%. Então, o hazard ratio para DRM indetectável, comparando a calveneto com imunoquimioterapia, foi de 0,5, favorecendo o braço da imunoquimioterapia, que mostra para a gente que, na verdade, o uso do antecedente ele tem realmente um papel importante na negativação da DRM. E o hazard ratio para DRM indetectável, comparando a calafenitobina com imunoquimioterapia, foi de 1,3, favorecendo o braço que tem o penotrexumab. Em relação à sobrevida global em 3 anos, a maior foi a do braço acalaveneta, 94,1%, seguido pela calamenetobina, 87,7%, e por fim a imunoquimioterapia com 85,9%. O hazard ratio para óbito, comparando a calameneto com a imunoquimia, foi de 0,33, favorecendo o braço acalaveneta, e não houve diferença de sobrevida global, comparando os braços acalavenetobina com imunoquimioterapia. Isso eu até vou mostrar um pouco mais para frente, vai ter uma tabela de diversos, mas esse estudo ele foi conduzido de 2019 a 2024, então ele incluía o período da pandemia, e a gente teve um número significativo de óbitos por Covid-19, né, nesse estudo, principalmente no braço acalavenetobina, e por isso acabou havendo diferença de sobrevida global. Então, aqui que eu tinha comentado, da DRM, acima da DRM por citometria de fluxo, e abaixo a DRM, que eles também fizeram essa análise da DRM, DRM molecular, né, por NGS, e nesse caso a gente vê que o acalavenetobina, né, o braço, ele realmente consegue negativar bem mais o DRM quando a gente usa esse método SAC. E aqui da sobrevida global, eu também tinha comparado antes, então a análise foi feita em 36 meses, superior com a calveneto e sem diferença nos outros dois braços, entre os outros dois braços. Então, em relação aos eventos adversos, neutropenia e infecções foram os eventos adversos que mais comumente resultaram em interrupção do tratamento. A neutropenia foi a causa mais comum de redução de doses em todos os grupos. As infecções grau 3 ou maior foram mais comuns no braço acalavenetobina. E houveram 56 óbitos para Covid no estudo, e 48 deles ocorreram no período da pandemia, 2020 e 2021. Então, aqui eu trouxe uma tabela com os principais eventos adversos. Destaquei até alguns deles. A gente vê que dos eventos adversos considerados sérios, o principal grupo que teve esses eventos foi a calafenetobina. E aí, para um destaque para os eventos secundários à Covid-19 e um número significativo de óbitos por Covid-19 também. Em relação aos eventos adversos da parte cardiovascular, a gente vê que os braços, no caso, fibrilação atrial, flutter e hipertensão, a gente vê que os braços com a cal, eles têm mais efeitos do que o braço com quimioterapia, mas que mesmo assim é um número bem baixo. Em relação à neutropenia, o grupo que mais teve neutropenia foi o grupo da calafenetobina, seguido pelo braço da quimioterapia, e o grupo que mais teve infecção, grau maior igual a 3, foi o braço com a calafenetobina. Então, trazendo um pouquinho para a discussão, o braço acalaveneto teve um significativo benefício de PFS com ou sem uso do Obinutuzumab e teve benefício de sobrevida global, quando comparado à imunoquimioterapia. Foi o braço com menos eventos adversos, grau maior ou igual a 3, e poucos pacientes tiveram fibrilação atrial e hipertensão, que é sempre uma preocupação da gente. Em relação ao braço acalavenetobina, teve a melhor PFS em 3 anos, mas não teve ganho de sobrevida global em relação à imunoterapia, devido ao significativo número de mortes de 19, que mostra que, pra gente, os regimes para CD20, eles têm as taxas mais profundas, eles conseguem negativar mais a DRM, porém com maior imunossupressão, então sempre tem que pesar o risco-benefício ao utilizar esses esquemas. E da acalavenetobina resultou uma PFS muito similar nos grupos com e sem mutação no GHB. Então, os pacientes com GHB não mutado são aqueles que parecem se beneficiar mais do uso do obinutuzumab.
E aqui trazendo alguns estudos, já comparando, mas né, sempre com as devidas ressalvas, mas trazendo alguns dados aqui. A gente tem o FRAN, que foi um trial Brut-Veneto, guiado por DRM, contra a imunoquimioterapia. Nesse estudo da PFS, em 3 anos, foi de 97,2% para o Brut-Veneto, que foi superior, né, à PFS do Amplify, 96,5%, mas com uma duração significativamente maior do tratamento. Porque nesse estudo, o Tiveneto era conduzido até a negativação do DRM. Então, foi uma média de 27 ciclos, ou seja, mais de 2 anos de tratamento, enquanto que no Amplify com 14 ciclos, pouco mais de 1 ano. E a DRM detectável na Bracibrum-Veneto e Brut-Veneto foi 47,5% contra 45% no Amplify, ou seja, basicamente a mesma coisa. No Glória, foi feito Brut-Veneto com 15 ciclos contra a clorambucil obinutuzumab. A PFS, nesse caso aí, foi 3,5 anos, foi de 74,6, que foi muito similar ao encontrado no Amplify. Mas a gente destaca a diferença principalmente de eventos adversos. Então, fibrilação atrial ocorreu em 14,2% dos pacientes, hipertensão grau 3 em 7,7%. A gente aqui no Amplify, com o uso do Acala, esses eventos adversos eles foram bem menos. E no Gaia, que testou Brut-Veneto e obinutuzumab por 12 ciclos, a PFS em 3 anos foi de 90,5% maior do que no Amplify, mas os autores até comentam se você excluir, né, essas mortes de 19 que ocorreram no período da pandemia, a PFS ela seria muito semelhante. Mas no Gaia houve uma diferença de PFS no IgHV mutado e não mutado, uma diferença que não foi vista no Amplify. Então, para concluir, a combinação de acalabrutinib com ou sem obinutuzumab prolongou significativamente a PFS quando comparada em monoterapias. O benefício do obinutuzumab foi mais evidente no subgrupo com IgHV que neste estudo teve resultados semelhantes ao IgHV. A sobrevida global também foi significativamente prolongada. O braço, a carapinito, foi o que menos apresentou eventos adversos grau 3 e 4 e mais prolongado vai determinar a idade do sobrevivente. É isso. Obrigada. Discussão. É um artigo bem oportuno aí, bem recente, publicado em fevereiro, né, de 2025 desse ano. É um estudo fase 3, um estudo que tem uma amostra considerável de pacientes, né, com quase 870 pacientes randomizados, uma distribuição homogênea populacional entre os braços do estudo, com um follow-up bem razoável, em cerca de 41 meses, né, de follow-up. Bom, a gente já sabe da superioridade das terapias alvo para LLC, né, em relação à quimioterapia, principalmente contendo a combinação dos inibidores de BCL2, o venetoclax, ou IBTK, e aí adicionando ou não o obino, que eu acho que é o foco principal desse estudo. Temos alguns estudos que já embasam isso, por exemplo do FLAIR, como a Camila bem citou, a superioridade com relação à quimioterapia em relação às terapias alvos. É mais um estudo, então, que reforça essa linha de raciocínio, né? E principalmente evidenciando esse benefício sinérgico, apoptótico em terapias contendo IBTK e Veneto, por exemplo. Aqui, mais uma vez, confirmado com ganho de PFS e sobrevida global em relação à quimioimune. Mas, ao meu ver, é um estudo que, ao fazer essa tripla comparação, ele vem para tentar responder qual que é a real necessidade do uso do anti-CD20 nesses novos regimes propostos para terapia finita. E aqui fica o questionamento, será que o obino estaria sobrando, ou melhor, em qual perfil de pacientes a gente poderia considerar adicionar o obinutuzumab? O estudo aqui mostra que adicionar o obino teve uma melhor PFS, mas isso não teve ganho de sobrevida global, muito devido aos efeitos relacionados à imunossupressão. No contexto, a gente sabe que o estudo foi desenhado no contexto de uma pandemia pelo Covid. Então tem essa questão. Parece que o obino foi melhor em pacientes com IgHV não mutado, e aqui ficaria para consideração, será que nesse perfil de pacientes a gente poderia considerar o obino como uma estratégia interessante? Mas é um estudo que, assim como outros estudos para LLC, para mim ainda deixa um pouco a desejar na seleção dos pacientes, não contemplando pacientes com deleção do 17p, mutação TP53, e que nos priva de avaliar a resposta e considerar o uso ou não do obino como terceira terapia nesses pacientes. Principalmente aqui é um estudo comparativo em 3 braços, né? Então, avaliar qual que é o perfil de resposta nesse subgrupo de pacientes mediante ao anti-CD20, a combinação somente do Veneto com o IBTK. O artigo, por exemplo,
né, a gente tem um Sequoia que nos mostra a comparação do BTK versus Brenda e Ritux versus o BTK e Veneto e sugere que regimes contendo BTK vão melhor nesse perfil de pacientes. O artigo da semana passada, extrapolando também, que a gente comentou no contexto de linfoma de células do manto, sugere que o obino, no contexto de pacientes TP53, tem parece promissor, mas era um estudo que não tinha braço comparador, né? Que eu não sei, por exemplo, se o CLL17 vai responder esse questionamento para a gente, contemplando esse subgrupo de pacientes para a gente avaliar o desfecho nesses pacientes que é tão importante para a gente na escolha terapêutica. Por fim, chama atenção também que os regimes contendo quimio-imuno induzem mais DRM negativa do que os regimes contendo, por exemplo, BTK e Veneto, mesmo que não gerasse um ganho de PFS superior, né? A gente tem que entender aqui qual que é o real impacto de alcançar DRM negativa nesses pacientes em relação aos desfechos posteriores, né? O quanto isso está relacionado a eu sou entusiasta de terapias guiadas por DRM, a gente falou isso inclusive na discussão passada, mas aqui nesse contexto, o quanto alcançar DRM de forma mais rápida e mais sustentada impacta no contexto da LLC, nesses regimes que a gente está estudando atualmente, impacta nos desfechos posteriores, e aqui a gente precisa, obviamente, de um follow-up mais estendido para a gente entender esse contexto. Bom, é isso. Obrigado. Olá, bom dia. Bom, falando em relação ao trabalho, né, o fase 3 aí, já foi comentada pelo Lucas e apresentado pela Camila. Então, aqui alguns pontos que chamaram a minha atenção aqui. Primeiro, né, um ganho de sobrevida livre de progressão, já era algo esperado, né, quando a gente usa terapias-alvo pensando na quimio padrão que teria, que seria o FCR, por exemplo, ou a bendamuxina, que vai entrar no trabalho. A gente teve um ganho de sobrevida. O que eu achei curioso é que, se a gente pegar a análise de sobrevida dos 36 meses, a Cala e Veneto, ele é o que tem maior porcentagem de sobrevida, se a gente pega a amostragem no geral, mas o que joga o Acala Veneto vindo para cima seria realmente o grupo que tem o IgHV não mutado. Então, a gente vê que a importância dessa droga, provavelmente, né, nesse tipo de paciente, e com isso teve a maior PFS dos 3 grupos, baseado mais por isso mesmo. Em relação à sobrevida global, achei curioso o fato que, por mais que tivesse uma melhor PFS com terapia tripla, ele não teve uma diferença de sobrevida global em relação ao grupo de quimioterapia. Provavelmente, igual a Camila disse, pelo número de efeitos adversos relacionados a óbito que tiveram esses pacientes, o artigo tenta justificar por conta do Covid-2019, né? Mas a gente sabe que os pacientes que fazem uso do obinutuzumab, eles têm uma maior propensão a ter quadros infecciosos, né? E nesse caso refletiu em uma sobrevida global não significante em relação à quimioterapia. Em relação ao que o Lucas disse, como que a gente faria a avaliação da DRM, né, nesses pacientes, que a gente já tem DRM bem delimitado em algumas doenças, como na leucemia aguda, a gente sabe da importância. Também investigando agora em relação ao mieloma, talvez a DRM tenha um impacto importante também para prever a progressão desses pacientes. Mas na LLC a gente ainda fica meio em dúvida em relação a isso, visto que o braço, por exemplo, a Cala Veneto teve uma DRM mensurável menor, por exemplo, do que a quimioterapia, mesmo tendo uma PFS maior. A gente não sabe como é que a gente vai encaixar ainda a DRM no ponto de vista da LLC, então ainda fica meio nebuloso em relação a isso. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi não haver o crossover. Então, a gente não sabe se esses pacientes que fizeram quimioterapia, o que eles fizeram quando eles tiveram progressão de doença. E isso talvez pode ter sido um dos motivos do porquê teve grande sobrevida ou a Cala Veneto em relação à quimioterapia, né? Não sei. E um ponto positivo é que a Cala Veneto é todo bioral, né? Então, acho que dependendo do paciente, a gente pode avaliar não tem nada de funcional, né? Que não vai ter o obino. Então, é um esquema que, posologicamente falando, é muito tranquilo de ser feito, né? Além do fato de, por exemplo, a calabrutinib, a gente, né, sabe que ele tem menos efeitos cardiovasculares, então nessa população mais idosa, né, população que normalmente vai necessitar tratar, a gente pode ter um benefício maior, porque tem um menor risco de efeitos cardiovasculares. E, por fim, uma última coisa que eu achei curiosa foi a população do estudo. Eu acho que a população do estudo não é uma população muito comum,
da gente tratar ILMC, que é uma população abaixo de 65 anos, né? Então não é a mediana comum do acometimento da doença, ainda mais, talvez não tenha, né, nessa população a gente tenha pessoas mais fit. Seria, né, legal a gente saber como se portaria essas drogas em pacientes mais idosos, que seria normalmente a ponte que a gente mais utilizaria na medicação. É difícil. Eu gostei do trabalho, é um trabalho que eu acho, me dá a impressão de que pode mudar, sim, a prática, principalmente nesse grupo de pacientes que o Breno falou. Se é, por exemplo, uma LLC num paciente muito idoso, por exemplo, mais de 80 anos, eu acho que fica bem cômodo para esse paciente fazer essa combinação toda oral, acalabrutinib e veneto, e sem a toxicidade que o ibrutinib, que tem agora o veneto e o brut, a gente teme um pouco que faça nesse tipo de pacientes, em relação à arritmia, etc. O acalavenetobino, eu acho interessante fazer justamente no N que esse trabalho colocou. Pacientes, assim, acho que muito jovens. Eu acho que ficaria interessante, sim, você tentar buscar até uma sobrevida global maior com esse dado para esses pacientes. Tem a questão infusional e a questão infecciosa, mas sendo uma população mais jovem, menos comórbida, eu acho que ele é uma alternativa interessante, sim, para usar. E eu não lembro, até pergunto aqui para você, Vinícius, ou para Camila, eu não lembro da questão da gama-globulina desses pacientes, se eles faziam muito hipogama no grupo avó, acalavenetobino, e como que foi feita a profilaxia, mas às vezes você vê a estratégia profilática para esses pacientes, que nem os biespecíficos do mieloma, não sei se isso mudaria depois também, desfecho em termos de infecção grau 3, 4, infecção viral, mas é um trabalho que para mim me dá vontade de mudar sim a prática com esse dado. Obrigado. A questão da hipogama, né? Então, eu não me lembro como o desfecho, até posso até checar aqui, mas da infecção, acho que a Camila falou bem, né? Infecção, neutropenia, aí foi mais intensa no braço triplo, né? Mas hipogama, pelo menos se a gente olhar no livro da apresentação, não tinha isso, nem no suplemento, também não sei. Mas eu me lembro. Mas é diferente do mieloma, né? Então, acho que acaba não fazendo reposição profilática de imunoglobulina. Mas aí... Só comentando também essa parte da reposição, nem no artigo, nem no suplemento, mas eu posso dar uma checada depois. Mas acho que não foi... Não é igual. Ninguém faz. Eu posso falar porque eu participei do estudo, né? Desculpa, a gente participou, eu não tinha profilaxia, né, com imunoglobulina, com certeza não. E depois ficava a cargo se o paciente desenvolvesse imunoglobulina e poderia entrar, né? Hipogama você poderia dar depois, mas profilático não. Mas aí eu queria ver se vocês, né, antes de continuar, se vocês concordam com o Matheus aí, se seria esse perfil do paciente que vocês fariam terapia tripla, ou não? Para quem vocês fariam terapia tripla, né, no caso? Na verdade, eu concordo particularmente com o que o Matheus falou. Acho que nessa população de GHV não lutado, se for para uma população mais jovem, mais fit, acredito sim que a gente teria esse benefício de fazer a terapia tripla. Acho que em pacientes mais idosos, considerando o risco-benefício por causa da imunossupressão, provavelmente eu preferiria fazer só a terapia, e pela comodidade também, preferiria fazer a terapia só oral. Deixa eu só complementar assim, uma coisa em relação ao perfil. Eu não falei, mas eu não sei se faz tanta diferença, apesar do dado desse trabalho, de GHV mutado ou não. Mesmo porque já tem algumas sociedades, alguns grupos que até falam, questionam assim, a função de hoje, né, em 2025, a gente ficar solicitando escolher terapia baseado nisso. O próprio guideline antigo da ESMO, ele até dizia, independente de ser mutado ou não mutado, daria para fazer, por exemplo, CLL14, você ter respostas prolongadas, tudo muito boas. Eu acho que assim, não mudaria a questão do GHV mutado ou não para mim. Eu escolheria mesmo a combinação tripla se fosse um paciente mais jovem, menos comórbido, que eu acho que conseguisse passar mais pelo risco infeccioso, pelo risco de neutropenia. Agora, se fosse um paciente muito idoso, com mais comorbidade, eu ia preferir fazer alguma coisa sem ter que levar ele para o centro de infusão, com menos risco infeccioso, como o acalaveneto. Só complementando. Eu acho que eu farei pacientes mais jovens, assim, com o próprio artigo. E eu consideraria, sim, o IGHV do paciente para poder tomar essa decisão, visto que nos pacientes de IGHV não mutado, eles põem a melhor combinação dentro do artigo. Então, eu acho que sim. Eu vou começar do começo, assim, acho que a gente, como falei, a gente participou desse trabalho, incluiu vários pacientes aí, a gente viu a apresentação oral presencial, né, então acho que a principal pergunta, acho que fica
para quem tá terapia tripla, né? Então, não é algo que tá muito respondido na literatura, né? Por causa do que falaram, né? Você tem uma mortalidade precoce maior quando você olha a curva lá de PFS, logo no começo, a curva de terapia tripla cai depois para subir, né? Foi óbvio que foi pro Covid, o artigo responde, né? Bate em cima disso, né? Mas eu não sei, né? Então, aumenta a infecção. Naquela época foi Covid, será que a gente vai ter outras infecções virais, né? Não sei. Então, eu realmente não sei para quem é terapia tripla, porque diferente de mieloma, como a gente estava fazendo a comparação, se a taxa de atrito não é importante. Esse paciente, se ele cair, eu consigo resgatar. Mieloma, não. Mieloma, eu vou perdendo os pacientes que não conseguem chegar na linha subsequentes. LNC não é assim, né? Ele tem a possibilidade de ser resgatado. Então, eu realmente, mais uma vez, não sei, talvez a deleção 17, mas não entrou no artigo, né? Então, essa é a questão. Talvez, né, essa mesmo, né, parcialmente, mas não está respondida. Seria o paciente jovem de muito alto risco. Mas esse muito alto risco não entrou no estudo. Bom, é uma população mais jovem também, mas eles até estratificavam, né? Eles queriam paciente para IPFC e para BINDA, né? Então, a quimioterapia. Então, acho que ok em relação a isso. O que eu gostei é uma terapia finita, então estamos parando, né? Pelo menos esse paciente não se deleção 17 e falar de terapia contínua. Acho que esse é o futuro mesmo, né? Por causa disso, que você consegue reexpor, o paciente progride, nem necessariamente vai ter que tratar naquele momento, né? Então, progressão não é igual a tempo para o próximo tratamento na LNC. A questão da DRM, né? DRM não foi guiado por DRM, diferente do FLAIR, como foi falado bem pela Camila, mas na prática fazer o FLAIR é impossível na nossa atual conjuntura, né? Então, eu acho que é bem possível ir uma terapia finita aí de um pouco mais de 1 ano. Eles falaram bastante de surrogate endpoint, né? Então, já no Gaia, né? Inicialmente não foi, a DRM não foi um surrogate de PFS, que seria de um OS, aí, e agora depois o Gaia acabou sendo, né? E agora não foi, por quê? Porque o paciente atinge DRM mais profunda no braço AVO, né? Porém, ele morre mais de infecção. Na verdade, ele morreu mais de infecção, de Covid. Por isso que não foi o surrogate endpoint. Que mais? O Lucas falou do Sequoia. Acho que o Sequoia não é uma boa comparação, que é terapia contínua com uns anos e tal. Mas acho que as comparações da Camila foram muito boas, assim, né? Apesar de comparado não comparável, né? Com o FLAIR, o GLOW e o CL13, né? Que mais também? Acho que é interessante, assim, é algo que eu gostaria de fazer também. Eu acho que agora, né, pensando em efeitos adversos, a gente acaba ficando difícil de escolher um perfil, né? Quem que faria CL14, quem você faria I mais V, quem você faria A mais V. Terapia tripla, acho que eu não faria, eu tô te falando, nas primeiras pacientes. Eu acho que a maior discussão seria A mais V versus, né, CL14 na nossa prática, né? E tem essa questão de ser via oral também. Eu acho que é isso, vocês já falaram bem, discutiram bem aí. Só acho que não concordo tanto com vocês de fazer AVO assim, né? Terapia tripla, eu tô procurando esse paciente. Eles questionaram, teve bastante dropout no braço quimioterapia, né? Então talvez o paciente sabia que era quimioterapia e caía fora, né? Então é uma fraqueza do estudo. Você chegou a comentar que você não usaria o bimekizumab tão pensando muito em taxa de atrito e tudo mais. Mas existe algum momento que você consideraria usar esse paciente, pensando que, por exemplo, a Carla Veneto ia dar uma PFS boa, uma sobrevida boa, mas se esse paciente caísse em um segundo momento, você usaria o BIM, e nesse segundo momento o paciente já está mais frágil, talvez mais suscetível a riscos infecciosos. Então, assim, talvez ser mais agressivo no começo, enquanto ele ainda tem mais reserva, não seria interessante para um perfil de paciente, independente de GHV, assim. É só para entender um pouco melhor isso. Entendi. Respondendo CLL17, então é isso. Ibrut Contini versus CLL14, Venetobina, versus Ibrut mais Veneto, né? E vai entrar a deleção do BIO75. Vai estar o vídeo, se eu vou ter que editar isso aqui, não sei como depois. Cara, eu não acho que o paciente vai ser inelegível a usar o Bino depois, né? Eu não vejo isso. A gente já fez CLL14 paciente octogenário. Na verdade, teve uma paciente minha nonagenária também, 89 anos, né? E foi bem também. Então, eu não acho que vamos fazer algo menos tópico depois e tal. É algo que é bem questionável, assim. Eu não acho que o paciente deixa de ser elegível. Qual que é a diferença, assim? A paciente, se tratado bem, assim, ele não vai morrer de LNC, né? Ele vai morrer com a LNC. O que é diferente de outras doenças hematológicas. O paciente morre da doença. A LNC, né, até que se prove o contrário, é uma doença
indolente, né? Óbvio que você tem DLCs mais graves, mas é uma doença indolente, tá? Não sei se respondi, era essa a pergunta? Não, respondeu sim. É porque eu fico na Vinícius, tem alguns cenários. existe consideração para. Na minha cabeça, o que passa é o seguinte: é que se existe a consideração de você prescrever um binotuzumab para esse paciente em algum momento, por que não prescrever antes? No começo. É. Tem uma questão, né, que o Matheus levantou, assim, da hipograma do CD20. Né? Tem essa questão de tentar evitar também, né? Não sei quanto vocês incomodam também, não sei quanto me incomoda essa questão. Mas não acho ruim, não, deixar a anti-CD20 utilizar para uma segunda linha e tal. A questão é se vai precisar ou não, né? Você faz essas terapias combinadas, né? Você vai parar. Por exemplo, a gente não sabe qual vai ser a PFS mediana desse estudo, né? Vocês viram aí, não tem, né? Então a gente não sabe quando esse paciente vai progredir. Vai ser mais 5 anos, muito provavelmente, né? Então, 6, 7, 8 anos, tá? E aí você pode reexpor esse paciente à mesma combinação. Aí você vai usar anti-CD20 agora? Mas precisa, né? Então, a mediana de diagnóstico é um paciente de 70 anos. Se ele ficar 10 anos sem progredir doença, né? Então ele já vai para 80, né? Então, eu não sei qual que vai ser a terapia, o que a gente vai ter de terapêutica daqui a 10 anos, né? Para LNC. Também não sei, né? Então, a gente eu sempre gosto de lembrar disso, porque você ganha tempo livre de tratamento e a gente não sabe daqui uma década qual que vai ser o tratamento de escolha para o paciente LLC refratário, né? Que a gente vai ter, né? Realmente não sei, né? Tem muita coisa vindo, né? Faz alguma diferença para você hoje, na sua prática, o status da IGHV? Para decidir tratamento? Isso. Então, eu concordo com você, Matheus, não faz, né? Então, para nós, a gente não muda o tratamento baseado no IGHV. Obviamente, a gente faz IGHV até para ver uma questão prognóstica, mas não para decisão terapêutica, né? Eu vou ser mais polêmico ainda. Nem direção do 17 a gente usa para decisão terapêutica. A gente faz terapia finita para direção do 17. Mas eu entendo sim que outros lugares, né, usem a direção do 17 para fazer terapia contínua para ganho de PFS. Mas nossa ideia não é essa, né? Então a gente faz uma terapia finita independente do risco. Então, já respondendo, se eu não uso nem direção do 17 para fazer guiar a minha terapêutica, né, que dirá o IGHV mutado, né? É pouco, né? A questão é o que importa uma coisa é desfecho estatístico, outra coisa é desfecho clínico relevante, né? Para nossa opinião, apesar de você ganhar PFS, né, uma terapia contínua para direção 17, ou no caso, se usar o número que você tem de melhor, o IGHV ou não mutado, você vai ganhar PFS, é isso que eu quero, né? Não, eu quero que meu paciente fique bem, né, sem efeito adverso, sem ter que tratar, né? Então, por que eu faria algo mais tóxico ou mais tempo de tratamento? Eu posso fazer algo mais curto e menos tóxico, e quando ele precisar, eu respondo, né? Então, essa é a nossa opinião, mas é um campo de discussão em aberto, mas não tá errado, né? Não tá errado se basear, não é isso. Mas aí vai opinião de cada grupo, de cada pessoa. Agora é só o filme mesmo, né? Nossa senhora, então, eu tava vendo, eu falei, não, o que eu vou falar, né? Aí tive umas ideias, eu falei, não, vou colocar no chat GPT, né? E aí eu preciso que o Pedro tá aqui para se defender, mas o chat GPT tem um raciocínio muito parecido com o Pedro, né? Então, aí você coloquei, compare o Amplify, né? Com o filme, né? Aí ele colocou o Mad Max Fury Road, né? Estrada da Fúria. Ele compara a quimioterapia com o Immortan Joe, porque era algo que já vinha de há muito tempo, algo tóxico, mas que resolvia em alguns casos. Aí coloca o Max como AV, ele tá resolvendo de maneira mais leve, e a Furiosa, que seria o AVO, que conseguiria resolver mais, mas às vezes ela é mais tóxica, né? Então eu achei uma comparação digna de Pedro, né? Então acho que ele poderia trabalhar no chat GPT, né? Acho que depois desse dia aí o Pedro tem que se esforçar até um pouco mais, cara. Foi bom o negócio. Muito bom. Então, eu falei, nossa, né? Ou então o Pedro tá usando o chat GPT desde sempre e a gente nem sabe. Então, essa é uma acusação grave, né? Então ele não tá aqui para se defender, a gente pode ver. O que a gente pode fazer, obviamente eu tô bem atrasado para editar, como ele sabe. Ele não vai ver isso aqui. Então acho que todo mundo pode colocar semana que vem no chat GPT o artigo e vamos ver se bate uma das coisas que ele fala. Cara, genial. Combinado. Vai ser engraçado se bater. E eu tinha começado a dar risada, cara.
Eu só acho que ele não tá usando o chat GPT não, porque se ele tiver, ele tá usando errado, porque ele faz um monte de comparação péssima. Eu acho que ele tá usando a forma limitada. Gratuito. Pode ser. Beleza, boa sexta-feira aí. Boa sexta aí, galera. Valeu, um abraço. Então, valeu, um abraço. Valeu. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.